Por favor, abram comigo as vossas Bíblias em João capítulo 11. João capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo, tá? Versículo de número 34. Amém? Podemos ler? Diz assim: E perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, venha e vê. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, quero eu, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecer pela esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa, nesta noite fria, para adorarmos a Ti em espírito e em verdade. Te agradecer pela tua palavra, pela vida dos teus servos que aqui estão presentes. E quero te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha cumprir tudo aquilo que é da sua vontade nesta noite em nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro agradecido, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema desta nossa mensagem de hoje é levando Jesus ao túmulo. E quando eu falo levando Jesus ao túmulo, não é levando um Jesus morto ao túmulo, mas é levando Jesus ao túmulo para ressuscitar aquilo que você tinha como esperança que já morreu. Amém? Só para vocês entenderem o sentido da mensagem. Esse texto de João capítulo 11, João é o único evangelista que trata desse assunto. Ele trata sobre Lázaro. Eu acho que todos conhecem, pois é tema de novelas, de minisséries. Eu acho que depois aí da abertura do Mar Vermelho, ele deve estar disputando aí entre o tema de Golias e Davi. Eu acho que ele está no mesmo pé de igualdade a nível de conhecimento em todos os lugares que você vai. Mas eu quero fazer alguns apontamentos aqui nesse texto com vocês nesta noite, porque às vezes algo se torna tão comum que nós deixamos de perceber a mensagem escondida naquele texto. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês aqui é que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Eu acho que eu preciso contar a história para vocês, não preciso contar, né? Que havia uma aldeia em Betânia, que havia duas moças, uma chamava Marta, outra Maria, que tinha um irmão que chamava Lázaro, que Lázaro adoeceu e que Maria e Marta mandou avisar para Jesus que Lázaro estava doente. Acho que não preciso nem tratar desses assuntos com vocês, né? Porque eu acho que todos conhecem aqui esse texto. Mas eu quero atentar a alguns pontos, mesmo porque o nosso horário ele é curto, alguns pontos importantes desse texto para meditarmos desta noite. Primeiro deles, Lázaro, ele era amigo de Jesus. Esse é o primeiro ponto importante. Eu quero que você faça uma análise nessa noite, para ver se você é amigo de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Vocês já perceberam que toda vez que nós temos uma dificuldade, nós procuramos o amigo de Jesus? Você procura o irmão que você acha que ora mais do que você, você procura aquele irmão que profetiza. Eu me lembro que há muito tempo atrás, aqui deve ter alguns daquele tempo, onde tinha algumas irmãs que eram consideradas profetisas, ou quando anunciava nos cultos que vinha alguém que revelava, e os cultos eram lotados, porque as pessoas não estão acostumadas a ter essa intimidade. Um dia eu brinquei com um irmão aqui da igreja, dizendo para ele o seguinte: eu prefiro ser um Lázaro amigo do que um Judas discípulo traidor. Amém? Eu quero dizer para vocês nesta noite que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para abrir o nosso acesso direto a Deus, para criarmos uma relação de intimidade, uma relação onde você tem o direito de chegar a Deus, falar com Deus e Deus falar contigo. E eu quero falar com vocês de um personagem fora desse texto aqui, que está lá em Lucas, capítulo de número 2, chamado Simeão. Talvez vocês nunca ouviram falar, ou pelo menos alguns nunca ouviram falar de Simeão. Todos sabem que passou-se 400 anos sem Deus falar com a nação israelita, até a chegada de Jesus. 400 anos. 400 anos que ninguém profetizava, 400 anos que não levantava um profeta, porque a comunicação de Deus com o povo de Israel era através de profetas.
Os profetas previam o que ia acontecer, porque vai acontecer tal coisa, ou através de um sonho que ele tinha. As manifestações eram feitas dessa forma. Mas passaram-se 400 anos sem Deus falar. Deus simplesmente calou-se. Mas calou-se para falar no coletivo. Porque no individual, ele tinha contato com as pessoas. E lá em Lucas capítulo 2, diz-nos a palavra de Deus que havia um homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Gente, não se ouvia nem quase falar no Espírito Santo, a menos quando ele baixava em algum culto, alguma pessoa. E quando Jesus completa 8 anos, que eles levam Jesus ao templo para ser apresentado, Simeão pega Jesus nos braços e fala: Senhor, agora já pode, eu vou todas minhas palavras, tá? Agora já pode me levar, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. O evangelista Lucas fala que Simeão, ele teve revelação, o Espírito Santo disse para ele: Simeão, você não vai morrer sem ver a salvação de Israel. Sabe o que é isso, gente? Intimidade, amizade. Amizade é isso. Hoje nós temos uma noção de amizade muito estranha. Você abre o seu Facebook, que é a rede social um pouco mais antiga, está lá o convite para ser amigo. Então aquela pessoa se torna seu amigo, ou no Instagram, ou em qualquer uma outra rede social. Mas você não conhece, você não tem intimidade. O conceito de amizade naquele tempo era de você poder deitar no ombro e conversar e pedir conselho para a pessoa, se consolar com a pessoa. Era você trocar experiências. Isto é amizade, é esta amizade que Deus quer ter conosco. Eu conheci um homem chamado Rivelino, assembleiano, roxo, e ele estava me contando uma história do pai dele. O pai dele também, assembleiano, roxo. Era, acho que 14 ou era 15 de dezembro. Ele, óbvio, não morava mais com o pai, um senhor casado, já pai de netos, o pai dele um velhinho. E o pai dele encontrou-se com ele e falou: ô fião, pai dele, eles são bastante negrão, bastante fortão assim, né? Bem físico deles, natural, genética, né? Então eles tratavam uns desse jeito com o outro. E o pai dele falou assim: fião, papai do céu mandou 2 anjos me buscar, e eu disse para o papai do céu para deixar para me levar na virada de ano. Ele olhou para o pai dele e falou assim: ô negão, para com isso, você tem muito feijão para comer ainda. Vamos parar de brincadeira. E segundo o que ele me disse, que bateu nos ombros do pai dele e simplesmente não deu importância nenhuma. Beleza. Ele congregava numa igreja no bairro, o pai dele numa outra igreja no bairro. Culto de virada. Ele foi para o culto na igreja dele, teve a virada de ano normalmente, voltou para casa com a sua família, chegou em casa e não conseguia dormir. E ele disse que por volta de 1h30 da manhã, batem na porta dele. Assim que bateram na porta, ele lembrou. Olha quanta intimidade esse homem tinha com Deus, gente. Conseguiu mais 15 dias. E era um cidadão comum. Mas isso é amizade, gente. Os anjos foram buscá-lo e ele disse: papai, deixe-me ficar mais 15 dias. Eu quero terminar esse ano. Ele disse que assim que bateu na porta, ele lembrou. Já eram os irmãos para avisar que o pai dele tinha partido, lá do culto mesmo, da virada. Deram uma oportunidade para ele, ele começou a falar línguas estranhas e caiu lá no altar mesmo e morreu. Amém? Isso chama-se intimidade. Sabe, no Antigo Testamento, apenas um homem foi considerado um amigo de Deus, que foi Abraão. Mas agora Jesus abriu o caminho. Você tem que entender que você tem livre acesso. Você tem que entender que você pode dobrar o seu joelho, não precisa da oração do Josevando não. Você pode falar diretamente com ele, ser amigo e ele falar contigo. Lá em Jeremias diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero chegar num segundo ponto, que não menos importante. Meus queridos, o fato de você ter amigo não cria em você uma imunidade às coisas que acontecem no mundo. A gente costuma ver muitas pessoas, uns por
falta de conhecimentos, outros por não querer aceitar a situação, porque é diferente, acharem que são blindados porque são servos de Deus. E o que acontece com as outras pessoas, não acontece com ele. E quando ele vê alguém que está passando por uma enfermidade, ou por uma dificuldade financeira, ele já começa a apontar o dedo e dizer, não, alguma coisa de errado. Vocês se lembram de Jó? Jó entrou no meio de uma discussão entre Deus e o diabo, né? Não vamos ao caso aqui. Ou jogaram ele numa discussão, porque ele nem provocou, ele nem lá estava na hora da discussão. Mas naquela discussão houve uma autorização e Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, que apenas que não tirasse a sua vida, mas tocasse primeiro nos seus bens, depois na sua família, depois no seu corpo. E a Bíblia diz que vieram alguns amigos de Jó para consolá-lo. Gente, tenha curiosidade de ler o livro de Jó. Você vai ver que quase todos os capítulos tratam desses amigos. E esses amigos falam coisas bonitas. Nossa, já vi mensagens nos textos falados por esses amigos. Tu orarás a ele e ele te responderá. Mas esses amigos, eles tinham na cabeça que Jó estava doente por algum pecado que ele havia cometido. Meu querido, eu quero te dizer nessa noite, nós estamos sujeitos a todos os males dessa vida, todos os males deste mundo, a tudo o que vier acontecer com qualquer ser humano, acontece comigo que sou cristão, acontece com outro, não importa, o importante é que Jesus é o nosso Salvador, e se por acaso você morrer de uma enfermidade, saiba que o céu está preparado para você, independente disso. Mas o mais importante de tudo é entender, Lázaro, mesmo sendo amigo, o que aconteceu com ele? Adoeceu. Eu tive uma experiência, da Covid. Eu fiquei alguns dias internados, usando oxigênio, para conseguir sobreviver, para conseguir manter-me vivo. E eu me lembro que, inclusive vocês oraram por mim, tá? Alguns dos que estão aqui oraram por mim, porque o Zico até me mandou mensagem que tinha um exército orando por mim, e esse exército fazia parte, essa igreja batista fazia parte desse exército. E eu me lembro que quando eu me recuperei, algumas pessoas me procuraram para dizer que era por causa do meu pecado. Gente, quantas pessoas morreram no Covid? Só eu receberia o castigo pelo meu pecado, gente. Então assim, gente, o fato de você ser servo, de você ser amigo, não existe uma camada protetora, você não está dentro de um balão, aonde as coisas vão acontecer com todo mundo que está à sua volta, mas em você não. Vai acontecer com você também. Mas terá um diferencial, porque você tem um amigo que vela por você, embora que muitas das vezes, ele não vai te livrar desse mal, pode ser para a morte. O mais importante, porque na verdade, irmãos, Jesus veio para nos salvar do inferno. O restante é restante. O resto é resto. É óbvio que nós precisamos cuidar da nossa saúde para irmos, a fila, existe uma fila, mas vamos retardar o máximo que puder a nossa senha. Então tenha isso com você. O fato de você ser amigo de Deus não te torna imune a tudo que acontece nesta vida. Seja ela financeira, seja ela de cunho de saúde, seja ela de batalhas espirituais, não existe um escudo protetor sobre a sua vida. Mas além disso, meus queridos, existe algo importante que eu aprendi aqui com esse livro, ou com esse texto. Eu me lembro que há um bom tempo atrás, falava-se, é um ditado popular, mas falava-se muito mais, que Deus tarda, mas não falha. Eu acho que todos aqui já ouviram isso, E esse nosso pensamento é porque nós queremos que o cronômetro de Deus esteja sincronizado com o nosso.
Olha só, as irmãs de Lázaro mandaram mensagem para Jesus: Jesus, o teu amigo está doente. Beleza. A Bíblia diz que Jesus esperou 2 dias para ir ao encontro de Lázaro, ou para ir ao encontro de Maria e Marta. E quando Jesus chegou, ele já havia morrido há 4 dias. Tem toda uma crença por trás disso e tal, não dá tempo de tratarmos do assunto. Mas o que me chama a atenção é a reação, primeiro de Marta e depois de Maria. Eu acho que se elas tivessem combinado, não teria dado tão certo a expressão das duas. Assim que Jesus chega, que avisam, Marta sai correndo ao seu encontro. E a primeira frase que ela diz para Jesus é assim: ó, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, gente, atrasou. Chegou atrasado. Se tivesse chegado quando nós tínhamos te chamado, essa tragédia não teria acontecido. O nosso relógio, gente, ele está sempre adiantado. E o fato do nosso relógio estar adiantado faz com que nós criticamos, às vezes, a Deus, faz com que nós murmuramos, ou que perdamos a nossa esperança. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: teu relógio pode estar adiantado, mas Deus não esqueceu de você não, amém? Aquilo que você pediu, aquilo que você orou, aquele recado que você mandou, aquilo que você fez, saiba você que na hora certa vai acontecer. É que às vezes o milagre precisa ser maior, e esse milagre talvez seja tão maior, que não atinja só você. Jesus disse para os seus discípulos, antes dele ir, que Lázaro dormia. É até engraçado, né? Jesus é meio irônico. E aí, um dos discípulos falou: mas mestre, se dorme, está descansando. Jesus disse: não, nosso irmão Lázaro morreu. Mas convém a mim não ter ido antes, para que vocês creiam. O milagre tinha que atingir os discípulos também. Talvez o teu milagre não chegou ainda, porque outras pessoas precisam ser contempladas por este milagre. Tenha mais um pouco de paciência. O tempo de Deus não é o teu tempo. O teu tempo, você acha que agora é a hora, não é a hora ainda. O milagre pode ser maior ainda na sua vida. Às vezes, Deus fica em silêncio e nós não entendemos. Quantos aqui não tiveram essa experiência, né? Você ora e parece que o céu está fechado para você, parece que as coisas não dão certo para você. Aí você vê o seu vizinho do lado. Eu me lembro de um pastor que eu tive, professor de Paráclito. Ele me disse que ele fazia parte dos jovens da igreja. Naquela época se orava muito o batismo no Espírito Santo. A igreja hoje não faz tanto assim, né, como antes. E ele vinha numa busca intensa, sabe, intensa pelo batismo no Espírito Santo, porque todo mundo era batizado e ele não. E anunciaram na igreja que ele congregava que viria um irmão que ele tinha esse chamado, né, para orar para o batismo no Espírito Santo. E ele começou a fazer uma campanha de jejum e oração, porque ele queria ser batizado e era a oportunidade da vida dele. Só que naquele grupo de jovens que ele participava da igreja, tinha um jovem que era muito brincalhão, vou usar um termo chulo, pelo amor de Deus, era muito perturbado. Ele disse que às vezes ele estava no culto, ele chegava por trás e apertava os 2 dedos aqui assim, que, sabe, aquela pessoa que não deixa ninguém quieto, e ele ficou orando a Deus: eu quero ser batizado, mas aquele fulano não pode ir, porque se ele for, ele vai tirar a minha bênção. E ele disse que chegou no culto, lá, antigamente também a igreja ela orava muito antes, né? Então eles tiraram aquele período de oração, e ele disse que começou a orar e olhou para um lado, olhou para o outro, e aquele jovem não estava, e ele já começou a agradecer a Deus, né? Só que lá, próximo de terminar a oração, quando ele sente a cutucada,
falou, meu Deus, não acredito. Sabe quem foi batizado naquela noite no Espírito Santo? O rapaz perturbado. Tiveram que ficar a noite na igreja lá, as famílias dele, porque ele não pôde levar para casa. Ele não se conseguiu se controlar. Teve que ficar a noite na igreja. E ele ficou revoltado. Às vezes é assim, né, gente? Às vezes parece que Deus só vê o outro que você acha que nem merece, mas a tua hora vai chegar. Meu, se vocês precisavam, ele já faleceu, é óbvio, mas precisava ouvir esse camarada. Foi um dos melhores professores de teologia que eu tinha, mas ele tinha passado também por esses momentos de achar que o outro era e ele não. Tua hora vai chegar. Amém? E aí, meus queridos? Glória a Deus. Glória a Deus que não quebrou. E aí, Deus abençoe, meu irmão. E aí, meus queridos, para concluirmos por causa do horário, eu sei que está escrito na carta aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sei disso. Mas se você começar a analisar o diálogo entre Jesus e Marta, quando Marta diz para ele, mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela assim, uma das frases mais bonitas da Bíblia, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim não morrerá. Aí Jesus faz uma pergunta, tu crê nisto? E aí ela responde assim, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus. E ela tinha feito uma revelação antes. Ela falou assim, bem sei que tudo que tu pedir, Deus o faz. Mas irmãos, tem hora que nós não temos mais fé. Era natural que eles já tivessem perdido as esperanças. Afinal de contas, havia 4 dias que Lázaro estava morto e já tinha sido sepultado. Se você continuar no texto, você vai ver que teve algumas críticas, pessoas que disseram, mas se ele amava tanto, após o choro de Jesus, está um pouco à frente, né? Se ele amava tanto, ele que fez paralítico andar, porque não podia ter evitado que esse morresse. Às vezes as críticas vêm desse jeito para a nossa vida, não é assim? Mas ele é crente, né? Ele fala tanto de Deus, mas ele fala que é tanto crente, mas aconteceu com ele. Tem horas que nós não temos mais fé. Quando eu estava, e aí eu vou chegar no tema da minha mensagem agora, no versículo que nós lemos. Quando eu fui para o hospital de Covid, eu me lembro que eu já tinha ido no hospital umas 4 vezes, e eu me pegou, né, bem na época que estava todo mundo pegando ao mesmo tempo. E eu fui para o hospital à noite, e não me internaram, eu havia trocado de convênio, né, então estava meio complicado a situação. E eu fui para o hospital à noite, e aí me passaram os medicamentos, e eu vim para casa. Eu lembro que aquela noite foi uma das piores noites que eu tive na minha vida, porque se existe uma coisa difícil é você procurar e não encontrar. Então, quando eu amanheci o dia, isso aqui já estava doendo de tanta força que eu fazia para respirar e não conseguia. E aí eu levantei cedo, já estava dormindo numa cama, num outro quarto, deixei minha esposa com a minha filha, porque era muito ruim aquele momento de Covid que eu estava passando, né? E eu levantei, fui lá, chamei ela no quarto e falei, chama alguém para me levar para o hospital, senão eu vou morrer aqui. E ela, naquele desespero, interfonou para o vizinho do prédio ao lado, e o vizinho foi me levar. E ao chegar lá, assim que fizeram uma radiografia do meu pulmão, perceberam que estava muito grave. Aí já teve alguém me acompanhando até para fazer a caminhada para não desmaiar, né? Porque poderia desmaiar e tal.
E a médica falou comigo: olha, Josevando, usou o termo médico, tá, gente? O seu pulmão está ferrado. Foi o termo que a médica usou para mim, mas vamos tentar resolver desse jeito. Mandou aplicar o protocolo, não sei se alguém passou por isso aqui, ou se alguém aqui trabalha no hospital. Aí começou aquela loucura de remédio para lá, remédio para cá. E no primeiro momento, usando oxigênio, tomando aqueles medicamentos, aqueles soros, eu estava com muita esperança, né? Eu tive muito... tanto que o pessoal achava que eu estava no shopping, era mensagem em cima de mensagem, mensagem em cima de mensagem, queria que eu trocasse mensagem do WhatsApp, que eu cheguei até desligar o telefone, né? Porque não me davam sossego. Mas nos primeiros dias, gente, eu tinha muita esperança. Mas quando chegou no momento que eu não tinha mais condição de ir para o banheiro, a menos que alguém fosse levando, tirasse o oxigênio da parede e colocasse trocasse de oxigênio para me levar até o banheiro, eu comecei a perder as esperanças. Porque tem momento na nossa vida que a nossa fé já se foi. Não tem mais fé. Essa era a situação dessas duas irmãs aqui, elas não tinham mais fé. Porque já estava morto há 4 dias. Segundo uma delas, já fedia. Já estava em decomposição aquele corpo. Mas Jesus faz uma pergunta. Ele diz: aonde o enterraste? Ou aonde o sepultaste? Eu quero que nessa noite você diz para Cristo, para Jesus, aonde você sepultou a sua esperança. Eu sei que para muitos aqui a esperança pode ser uma enfermidade que não foi curada, pode ser a salvação do filho que talvez você perdeu, já orou, já cansou, já fez campanha, pode ser um emprego que você tinha dos seus sonhos, pode ser a faculdade que você sonhava e falou para todo mundo que não, eu vou ser médico, não, eu vou ser advogado, não, eu vou ser engenheiro, mas você já enterrou essa esperança. Fica de pé, vai. Eu quero hoje fazer uma oração com vocês, vamos fazer uma oração, e a pergunta de Jesus é: aonde o enterraste?